disputa aqui, hein, Kennedy? Não Vai vai ser ser mole, duro. não. Ô Zé, vamos Pô, adiante porque nos estendemos demais aí nesse dos militares aí. é Seguinte, isso aí. Toledo, bloco 2. Pergunta para você, por que a popularidade do Lula vem melhorando? Então, Kennedy, eu conversei com a Márcia Cavalari, que você conhece bem também, a diretora do IPEC, foi diretora do IBOP durante décadas. Talvez, eu reputo a maior especialista em pesquisa de opinião no Brasil. Não só porque estudou aqui nos Estados Unidos, mas porque ninguém fez tanta pesquisa quanto a Márcia, eu tenho certeza, porque é um volume muito grande e com uma alta taxa de acerto no caso das pesquisas eleitorais. E eu estava perguntando para ela o que que ela achava que eram as causas, quais eram as causas de a popularidade do Lula estar melhorando um pouquinho. Não estou nem me referindo a nenhuma pesquisa nova, estava me referindo às pesquisas dos últimos trimestres, né, que mostraram todas a mesma tendência de recuperação de popularidade, melhora um pouquinho da popularidade do Lula. E a resposta da Márcia foi, olha, são basicamente razões econômicas, né? Você tem tudo ligado ao bolso. Aumento do salário mínimo, diminuição do custo de vida, né, inflação em queda, programas sociais que foram consolidados e ampliados, né, o Bolsa Família com valor mais alto, o salário mínimo subiu acima da inflação. Mas, hoje, ela divulgou uma nova pesquisa, feita por encomenda de uma ONG, que é o Instituto Cidades Sustentáveis, feita uma pesquisa nacional do IPEC, aquele modelo certinho ali, entrevistas face a face, tal, uma amostra grande, nacional, para o país inteiro, que mostrou um resultado para uma pergunta muito interessante. Tinha uma pergunta lá dizendo o seguinte: você precisou fazer, nos últimos 12 meses, você precisou fazer alguma dessas atividades para complementar, obter alguma renda extra, ou seja, fazer um bico, né? Então, bicos de serviços gerais, tipo faxina, manutenção, marido de aluguel não é o que vocês estão pensando, não. Marido de aluguel é o cara prestar serviços para alguém para consertar uma pia, alguma coisa que, um cano furado, alguma instalação elétrica. Outros é produzir alimento em casa para vender, né, que é muito comum, né, as pessoas fazerem comida em casa e revenderem é, bico de manicure, serviço de beleza, alisar cabelo, tintura, esse tipo de coisa, fazer trabalhos manuais, né, artesanato, bijuteria, enfim, um rol de todas as possibilidades, bico de segurança, cuidar de idosos, camelô, tudo que vocês possam imaginar. E a grande diferença, a grande novidade dessa pesquisa é que, em comparação à pesquisa idêntica que o próprio IPEC tinha feito para o mesmo instituto um ano atrás, em 2022, é que houve uma queda muito significativa de 13 pontos percentuais entre aqueles que disseram que precisaram fazer alguma atividade extra para complementar a renda. Caiu de 67% para 54%. Uma queda muito grande em um ano Sim. só, né, se a gente pensar. Justamente no ano eleitoral, né? Você vê que como o Paulo Guedes atrapalhou o Bolsonaro, porque é, dois terços da população em 2022 disseram que estavam precisando fazer bico para complementar a renda. Méritos do Paulo Guedes, ministro da Fazenda. E Isso. agora caiu para 54. Não vou nem entrar no mérito de quem que é o mérito, ou seja, se foi só uma mudança de governo, se foi o Haddad, se foi o cenário externo, se foi o conjunto de tudo, como é mais provável que tenha sido. Mas é óbvio que se tem menos, muito menos, claro, é muita gente, a maioria da população ainda diz que precisou fazer algum tipo de bico para complementar a renda, não é que está mil maravilhas, não. Mas essa queda e que ela reforça a percepção de que a situação econômica, a percepção das pessoas sobre a situação econômica melhorou. Se você pegar o índice de confiança do consumidor, que tem vários institutos que medem, né? Fundação Getúlio Vargas, enfim, vários institutos, tem séries históricas muito longas, mostra que está o quê? Está no pico em muitos e muitos anos a confiança. E vem crescendo todo mês, consecutivamente, o que é também uma tendência que tinha sido rara desde 2013, 2014, né?
tem uma altíssima correlação estatística entre a avaliação positiva do governo e confiança do consumidor em alta. Então, só de olhar essa estatística da confiança do consumidor, eu te digo que a popularidade do Lula continua crescendo, mesmo que um pouquinho só, entendeu? Variação dentro da margem de erro, mas a tendência de crescimento continua. E essa outra pesquisa do IPEC aqui mostra o quê? Bom, se tem menos gente precisando fazer bico, é porque ou ele está gastando menos porque a inflação caiu, o salário de alguma maneira aumentou o poder de compra dele, porque aumentou o salário mínimo, ou porque as contribuições sociais estão fazendo mais efeito na vida das pessoas. Sim. Elas, né, estão precisando complementar menos essas contribuições para conseguir comer, para conseguir sobreviver. Está longe de estar bom. Imagina, um país que você tem metade da população, 54%, precisando fazer bico de segurança, dar aula particular, trabalhar de babá, cuidar de idoso, trabalhar de camelô, além do trabalho normal, né? Fazer manutenção, faxina, vender artigos que as pessoas mesmas fazem, enfim, é porque a situação econômica está longe do ideal, mas é mais um reforço de que toda a popularidade extra que o Lula venha ganhando se deve ao desempenho da economia, o que só reforça entre os ministros a posição do Haddad, né? Do Ele não Haddad. precisa nem aparecer, mas só de você ver isso daqui, você já nota. E daí tem umas coisas interessantes, se a gente olha aqui, quando abre a pesquisa, que por renda, por exemplo, tem uma diferença de 10 pontos. Entre quem os mais pobres, 72% chegaram a precisar fazer algo fora, trabalho extra, um bico, né? Enquanto quem tem renda mais alta, de 50, mais de 5 salários mínimos, essa taxa é 10 pontos menor, tal. Mas é um fenômeno, é curioso, que pega todo mundo, não é um negócio assim que você fala que é só uma determinada região do Brasil, que é só homens ou mulheres, não, é uma necessidade, eu diria, quase universal, entendeu? Agora, e também tem uma segunda pergunta que vale a pena, que eu acho que é complementar a essa, só para encerrar, que pergunta se, na percepção da pessoa, do entrevistado, se o número de pessoas em situação de fome e pobreza na sua cidade aumentou ou não aumentou. E tem algumas frases para dizer qual que reflete melhor a situação que a pessoa está vendo, né? E o que a gente percebe nessa pesquisa é que, embora 57% da população ainda diga que tem visto muitas pessoas com dificuldade para comprar alimento, ou que tem visto aumento, se você soma tudo isso, houve uma queda de 75% para 57%. Então, a percepção de pobreza também diminuiu. É muita gente percebendo É muita pobreza, gente. e ainda dizendo que é uma pobreza crescente, mas a queda de quase 20 pontos aí, nesse caso, é muito, muito, muito expressiva e, para mim, não tem a menor dúvida. E reflete a Esse é o realidade, grande... né, Zé? Em algumas cidades, sim. Aqui A em São Paulo inflação é de difícil, alimentos diminuiu, você fala. está mais Sim, barato comprar carne, enfim, mas, tem elementos concretos aí que sinalizam que a percepção está correta, né? Apesar de ser uma exatamente. situação ainda econômica bastante difícil. Agora, eu não vou, como eu disse, nem vou entrar no mérito para discutir se está correta ou se não está correta, porque para a política, para a opinião pública, para a popularidade do governo e para... Que assim, para que vocês ficam falando de popularidade do presidente? Ora, a Dilma caiu porque tinha um dígito de popularidade. O Temer quase caiu porque também tinha um dígito de popularidade. O Collor caiu porque tinha pouco mais de um Baixa, dígito de popularidade, entendeu? A popularidade ela é diretamente proporcional à capacidade de ação do presidente. Um presidente isso. popular sofre uma chantagem menor do Congresso. Não é pequena, mas é menor. Porque imagina se o Lula tivesse com mais avaliação negativa do que positiva, já tinha entregado mais 5 ministérios, né?
A reforma Não ia ser um ministerial já tinha ministério só. saído. Estava prometido para Não, já uns que tinha saído já e já chutaram a tinha bola. batido o recorde, já tinha mais de 40 ministérios nessa altura do campeonato para acomodar todo o É Arenão. isso. Então, é um É isso. indicador muito importante, não é um fetiche estatístico, não. Ô Zé, então vamos para a síntese, que nós temos um entrevistado para discutir uma medida super importante que foi tomada recentemente. Vamos Uhum. lá. Por que a popularidade de Lula vem melhorando? Popularidade de Lula melhora por causa da economia. Boa. E tem menos gente precisando fazer bico. Você vai querer usar com o de 75